Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é uma quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, hoje então o índice Bovespa fechou o dia em queda de 1,13%, cotado a 126.354 pontos. Os preços voltaram a cair para baixo da média móvel de 200 períodos, né? A média móvel de 9 períodos permanece em virada para baixo, o que indica aí uma continuidade, né? Uma tendência de continuidade no curto prazo de queda, né? Apesar da recuperação ocorrida no dia de ontem, né? Hoje os preços voltaram a cair, infelizmente. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Em função dessa questão envolvendo aí essa guerra tarifária, né? Entre os Estados Unidos e o restante do mundo. Espero que nos próximos dias esse ruído, né? Que tem ocorrido aí tende a se acalmar um pouco, né? A gente percebe que apesar da oscilação que tem acontecido nos últimos dias, os preços não têm despencados de uma forma geral, né? Pelo menos aqui no Brasil. O Ibovespa ele caiu, sim, substancialmente nos últimos dias, mas ainda está dentro de uma certa normalidade, digamos assim, né? Se a gente considerar que o topo, né, 134 mil pontos, e essa queda aqui, que chegou na casa dos 124 mil pontos, né, deu uma queda de torno de 10 mil pontos. Não é uma das maiores quedas que a gente já observou no passado, né? Então acredito que apesar desses ruídos aí, dessa volatilidade dos últimos dias, o índice Bovespa, se a gente parar para analisar de uma forma mais fria, ele ainda está dentro de um padrão, assim, digamos, normal, em consideração ao histórico que já foi observado em outras épocas, né? Bom, analisando aqui os papéis, né, que compõem a carteira do canal, o Banco do Brasil fechou o dia com uma queda de 0,68%, cotado a R$ 27,56. O papel permanece em tendência de queda, né? A média móvel de 9 períodos virada para baixo. E o preço médio está em R$ 26,51. Então estou lucrando aí mais ou menos R$ 1 por ação aqui em Banco do Brasil. Banrisul. Banrisul hoje caiu forte, né? 2,74%. Média móvel de 9 períodos virada para baixo. O papel também está negociado, né, abaixo da média móvel de 200 períodos. Né? Ele perdeu essa região aqui de suporte, né, o que é preocupante. Pode perder essa mínima aqui também, né? Então mantém-se a tendência de queda para o Banrisul. Meu preço médio está em R$ 10,37, né? Então aqui eu estou perdendo em torno de 8 centavos por ação aqui em Banrisul, nessa operação. Bradesco encerrou o dia com uma leve queda de 0,16%, cotado a R$ 12,45. Ele fechou em alta em relação à abertura do dia, mas o fechamento foi inferior ao fechamento de ontem, né? Por isso que o candle está verde aqui, apesar da queda de 0,16%, né? O Bradesco está sendo negociado aqui. Na verdade, ele está oscilando na região das médias móveis, né? Da de 9 e da de 200 períodos. A média móvel de 9 períodos virou para cima, né? 1 centavo para cima, o que pode indicar uma tendência de alta no papel.
Essa região aqui é uma região de suporte e resistência bem importante, né? E em se tratando do Bradesco, que já vem nos últimos meses com uma queda substancial, né? Se a gente olhar aqui esse período, né? Aqui de quedas, né? Acredito que o Bradesco não vai cair muito mais do que isso, por enquanto, tá? Inclusive pode haver uma retomada altista, aqui tendo em vista que a média móvel de 9 períodos virou para cima, né? E também se a gente parar para analisar, considerando, né, a queda dos últimos dias no mercado de uma forma geral, o Bradesco sentiu pouco, né, os efeitos aí dos últimos dias, caiu pouco, né? Em relação ao topo aqui de R$13, agora está em 12,45. Então, o Bradesco, pelo menos por enquanto, né, foi pouco afetado, justamente pelo fato de que os preços já estão bem descontados, né, em relação ao seu histórico dos últimos meses, né? Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$11,37. Então, estou lucrando um pouco mais de R$1, né? R$1,08 por ação aqui em Bradesco. E o Banco BMG caiu hoje 2,16%, cotado R$3,62. Média móvel de 9 períodos virou para baixo, né? Indicando uma tendência de queda no curto prazo no papel. Porém, o preço ainda está acima da média móvel de 200 períodos, né? É uma região de suporte importante. Então, o Banco BMG só vai começar a me preocupar se os preços caírem para baixo dessa região, né? Se romper essa média móvel de 200 períodos para baixo aqui. Por enquanto, né, os preços seguem sendo negociados nessa região de caixote aqui desde lá de dezembro de 2024, né? Então, somente quando o papel sair dessa região aqui é que o papel, no meu entendimento, vai ter um direcionamento, né? Por enquanto ele está no limite inferior aqui dessa região, segurando na região da média móvel de 200 períodos, né? Se perder essa região, aí sim indica, né, uma tendência de queda, né, para essa região aqui dos 13,40, 13,30. Vamos torcer para que o Banco BMG não perca, né, essa região de suporte aqui. Meu preço médio está em R$3,85. Então isso significa que eu estou perdendo 23 centavos por ação aqui nessa operação. Analisando então planilha, né, de controle da carteira, considerando o fechamento do dia de hoje, estou tendo um lucro de 3,97% em Banco do Brasil, um prejuízo de 0,77% em Banrisul, um lucro de 9,5% em Bradesco e um prejuízo aí de 5,97% em Banco BMG. Considerando os proventos recebidos no período, eu vou ter a rentabilidade, né? Então, no quesito rentabilidade, estou tendo um lucro de 9% em Banco do Brasil, 1% em Banrisul, 9% em Bradesco e um prejuízo aqui de 5,97% no Banco BMG, que é o mesmo da variação do papel, né? Tendo em vista que ainda não recebi nenhum provento em Banco BMG. Eu vou receber alguma coisa na semana que vem, se não me engano, juros sobre capital próprio. Foi anunciado na semana passada, né, pelo banco. Então, quando eu receber os proventos, eu vou preencher esse espaço aqui e vou ter uma melhora na rentabilidade, né? Considerando então o fechamento do patrimônio da carteira do canal no dia de hoje, a carteira do canal encerrou o dia com patrimônio de R$ 5.532,71. Em relação ao dia de ontem, isso dá um prejuízo, né, uma queda de R$ 34,28. Em termos percentuais, dá uma queda de 0,96%. O índice Bovespa caiu 1,13%. Então, isso significa que a carteira do canal performou
positivamente em relação ao índice Bovespa, né? A carteira do canal teve um desempenho de 0,17% superior ao índice, o que é positivo, né? Se a gente observar, inclusive, nos últimos dias, nesse histórico aqui, desde o dia 2 de abril, podemos pegar o dia 1º, né? Primeiro dia de abril, até hoje, que é o dia 10, são 8 dias úteis, né? A carteira do canal performou melhor do que o índice em 6 dias, né? Então, realmente, apesar aí dos últimos dias o índice estar caindo de uma forma mais forte em função dessa guerra tarifária, né? A carteira do canal também está caindo, mas performando um pouquinho, né, melhor que o índice Bovespa, porque é positivo, já que o objetivo da carteira, né, é performar melhor do que o índice Bovespa. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.